Olá, gente boa! Tio Julião com mais uma dose de língua portuguesa por aqui. Tudo bem? Vamos fazer algumas considerações acerca dos fonemas. Já falamos que fonema é a unidade mínima sonora e que serve para distinguir as palavras de uma língua, enquanto letra é a representação gráfica ou escrita dos fonemas da fala, certo? Enquanto o fonema é o som, a letra é o sinal gráfico que representa o som. E nós já falamos sobre a diferença entre fonema e letra e também precisamos ressaltar que o fonema exerce duas funções. Sozinho ou ao lado de outros fonemas, ele constitui palavras. E ele também distingue uma palavra da outra. É bom lembrar que os fonemas, eles devem ser grafados entre barras. Por quê? Para que quando você veja a letra F entre barras, você entenda que não se trata da letra F, mas do fonema F. Percebeu? E vamos pensar na palavra fome. A palavra fome, ela tem 4 letras. F, O, M, E. E ela tem 4 fonemas. O, E, certo? Algumas pessoas, para poder identificar um pouco melhor o fonema, fala fonema F, O, M e E, certo? E a diferença entre fome, come e entre D e C estão nos fonemas F, K, D, S, certo? Muitas vezes um único fonema ele é representado por 2 letras e 2 letras podem representar um só fonema, mas também uma só letra pode representar 2 fonemas, como é o caso da letra X. A isso nós damos o nome de dífono, certo? Enquanto o dígrafo tem a ver com 2 letras com som de uma, como, por exemplo, carro, você tem o r, um único som, certo? Quando você vê cacho, o sh é um único som. No caso de X, nós temos uma única letra, mas é um dífono. Por quê? Porque ela tem, como é que eu posso dizer, 2 fonemas em seu bojo, digamos assim. Então, por exemplo, a palavra reflexo, a palavra táxi, você vai perceber que enquanto há uma única letra, X, você tem o fonema K, e o fonema S, entende? Por isso, táxi, sexo, reflexo, percebeu? Enquanto na palavra sapo, a letra S representa o fonema S, na palavra camisa, a mesma letra representa o fonema Z. Entende a situação? Então, você tem a letra S em sapo e você tem a letra S em camisa. Mas você tem o fonema S em sapo e você tem o fonema Z em camisa. E é isso que muitas vezes a criança, por exemplo, em fase de alfabetização, ou um adulto que está sendo alfabetizado, vai ter problema na hora de escrever. Certo? Palavras grafadas com a letra Z, S e X são pronunciadas com o fonome, com o fonema Z, ou seja, o mesmo som.
Você vai ver, por exemplo, moleza, cozinha, dezenas. Você vai... Isso com a letra Z. Você vai ver com a letra S, casaco, casa e pesada. E você vai ver com a letra X, exata, êxito, exercício. Entende essa questão de letra e fonema? E isso é importante para a gente, inclusive, ter mais atenção na hora de escrever. E muitas vezes o indivíduo ele já está no ensino médio, mas ele, pelo fato de não ter dado a devida atenção à fonologia, ele tem dificuldades com isso. Então, nós mostramos aqui palavras grafadas com a letra Z, S e X, pronunciadas com o fonema Z. E temos também exemplos de palavras grafadas com letra X, mas cuja representação é feita com os seguintes fonemas. Fonema Z, no caso de exame, no caso de exemplo, no caso de executar. Fonema Z, né? E fonema S, né, no caso de texto, máximo e próximo. Você vê que é a letra X, mas tem um S. Você tem o fonema X, que é no caso de enxergar. Incrível, não é mesmo? E um outro exemplo é o grupo de fonemas KS, né? O XI, perdão, XI. No caso de hexagrama, de táxi, de complexo, etc. Ninguém fala complexo, ninguém fala taxe, tá certo? Então, nós temos aqui estas considerações, lembrando que, segundo Márcio José Estevão, em seu Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos, temos uma consideração importante antes de entrarmos na classificação dos fonemas. E esta consideração é em relação aos tons, entre parênteses, sons musicais, e aos ruídos que compõem a voz humana, e que são distinguidos com perfeição pelo nosso ouvido, pois é pelas vibrações frequentes em relação às condições acústicas que esses tons são caracterizados. Assim, estes dois elementos, os tons, correspondem às vogais e os ruídos às consoantes, que se apresentam como ruídos sem vibrações regulares, chamados de puros, as consoantes surdas, e ruídos combinados com o tom laríngeo, que são as consoantes sonoras. Por fim, temos as condições fisiológicas de produção que determinam a passagem de ar pela cavidade bucal. Estando completamente aberta, produz as vogais. A, total ou parcialmente fechada, produz as consoantes B, C, D, F, M, J. No primeiro caso, o ar passa livremente pela cavidade bucal. A. No segundo, a passagem do ar encontra um obstáculo em qualquer parte da boca. Táxi. Legal, não é mesmo? E, fechando, mais uma última consideração. Vamos pegar aqui, de acordo com Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos, em sua gramática pedagógica, as letras M e N em final de sílaba, algumas vezes, não representam fonemas, conforme se pode observar. Vou pegar aqui a palavra princípio, certo? A palavra princípio, a palavra composto e a palavra então. Você vai perceber que
princípio, você vai ver esse in como um I nasalizado. In. Você vai ver o composto, onde está o O e o M, você vai ver um som de on. É o O nasalizado, o anasalado. E você vai ver em então, você vai ver que o E está com uma nasalização. Você vai ver o em, tá certo? Então, nós fizemos essas considerações aqui antes de nós irmos para a classificação dos fonemas, que é o nosso próximo vídeo. Então, até logo com mais uma dose de língua portuguesa.